Boa tarde, boa noite. Movimento Resgate Nacionalista agora no ar com o apoio do... Vamos lá. Circuito Carioca, Max Figueiredo Neves. Sindicato de Jornalistas do Município do Rio de Janeiro. Centro Cultural Brasil, República Árabe Saharaui Democrática, do nosso Frente Polisário. Jornal Dance News, Jornal Interligação, Fator Brasil, Assessoria, Washington Machado, Assessoria, Advogados Associados. E vamos começar com o nosso editorial. Eu vou fazer o editorial, vou abrir esse programa falando uma coisa que muita gente vai me odiar. Tá? Aqueles que quiserem me odiar, dane-se. Tá? Eu não estou muito preocupado, não. Eu sou advogado há alguns anos, advogo há vários anos. Eu sempre tive muito respeito pela justiça. Eu acho que a justiça é uma coisa que a gente tem que ter respeito. Mas eu não aguento mais, hoje eu passei a manhã toda com meus assistentes e aquilo que eu disse no outro dia, eu vejo que o código diz que tem que dar um despacho, o despacho tem que ser dado em 10 dias e o ACT em 30. Quando você, advogado, não cumpre o prazo, quando você perde o prazo, eles de imediato certificam que decorreu, houve decurso de prazo. Bem, e quando o juiz perde o prazo? E quando a procuradoria perde o prazo? O que acontece? Sabe o que acontece? Não acontece nada. Então, quer dizer, esse negócio que a justiça é igual é balela, é mentira. Tá? Hoje eu orientei minhas assistentes a fazer o seguinte: todas as vezes que nós peticionarmos e que for concluído ao juiz, ultrapassado 10 dias, se ele não der o despacho, ou 30 dias se não der a sentença, que nós, no nosso escritório, vamos peticionar pedindo para que se certifique que o juiz não deu o despacho em 10 dias, nem deu a sentença em 30 dias. Porque eu também quero que eles assumam a responsabilidade que eles são ineptos. Entende? Que eles não são eficazes, que eles não trabalham dentro do prazo. E essa história, como eu vi no outro dia, essa história que o juiz disse, mas é que eu tenho pouco funcionário. Me desculpe, eu tenho 1.400 processos no meu escritório e eu tenho poucos funcionários também. Eu preciso ter um montão de funcionário, tem que estar de olho nos prazos. E se eu perder o prazo, eu posso chegar lá, olha, eu perdi o prazo porque eu estou com excesso de trabalho, eu tenho poucos funcionários. Então, essa história que tem poucos funcionários não é um problema meu, não é um problema do jurisdicionado. É um problema do juiz e da justiça. A justiça tarda e falha. Que essa história que tardou, a justiça tarda, mas não falha. É mentira. Se tardou, já falhou. Esse é um ponto. Outro ponto, vamos lá. Gente, nós temos a justiça que é muito falha. Os juízes, e eu estou falando isso com toda a propriedade, os juízes tomam coisa como pessoal. O juiz está ali para receber, por exemplo, na parte criminal, ele recebe a denúncia do Ministério Público, ele encaminha para o réu, o denunciado, né? O réu apresenta a sua contestação, ele é intimado, ele vai lá, olha, não é nada disso, eu fiz, eu não fiz, ele apresenta a sua defesa. Aí o juiz vai e passa outra vez para o Ministério Público, o Ministério Público vai dizer ok ou não ok, e por aí vai. Tá? E vai se contrapor aquilo que a defesa fez. E o juiz vai julgar se os argumentos da defesa são bons ou se os argumentos do Ministério Público são bons. E ele dá uma sentença. O que não pode é juiz pré-julgar. Eu estou falando isso e quero deixar bem claro o seguinte,
Eu não sou a favor do Pedro, do Ernesto, do João ou do Luiz. Essa história que o que eu sou a favor, sim, é que se faça justiça. O que não se pode é sair dando sentença, julgando as pessoas, colocando na cadeia, tá? Prejulgando. Assim, eu acho que o cara é bandido, acabou. Eu acho que o cara é bandido. Então, eu vou dar um exemplo. O nosso juiz Sérgio Moro, né? Sérgio Moro se chama. Pô, o cara, ele prejulga. Ele acha que você é bandido. Ele está acabado. Colocou o Lula na cadeia. Com que provas? Não tem provas. O cara é dono do duplex, não é do triplex? Não é. Tá no nome dele? Não tá. O cara tinha elevador lá? Não tinha. O cara fez obra? Não fez. Não tem prova nenhuma. Mas está na cadeia. Porque eu acho que ele é bandido e ele está na cadeia. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgou em segunda instância sem ler. Eles mesmos disseram lá, os desembargadores, nós não lemos. Aqui, olha, nós achamos, pelo que nós soubemos, o juiz fez muito bem. O juiz Sérgio Moro, ele deu uma sentença excelente. Não há que se modificar nada. Vem cá, você tem que dizer o porquê. Olha, isso, relatório. O relatório é esse. O voto tem que explicar tudinho para sair o acordo. Eu não gostou nada disso. Eu não tô aqui atacando o juiz Sérgio Moro, nem o juiz Bretas, nem o Pedro, nem o Ernesto. Mas no outro dia aqui o Ike Batista, teve confiscado até piano, carro, dinheiro e tudo mais, e o juiz está na cadeia. Olha o que eu estou falando. O juiz está na cadeia? Não. O juiz foi aposentado com proventos integrais. Como é que é isso? O cara rouba, o juiz, pode ser juiz, pode ser o que for. Mas quer dizer que ele furta, se apropria indebitamente, indevidamente, do dinheiro do Ike, pega a Maserati, o carrinho lá do Ike vai passear, empresta o piano para o vizinho e depois ele é condenado a se aposentar com salário integral. Gente, para com isso. Tem que ser dado exemplo. Ele não tem que ser afastado das funções e aposentado. Ele tem que ser condenado mesmo. Ele tem que ir para a cadeia. Ele tem que estar lá na cadeia. Porque ele tem que dar um exemplo. Ele menor que ninguém. Porque ele, além de ser... Ou seja, o magistrado, ele já foi advogado, ele conhece a lei. Ele não pode dizer, eu não conheço nada, eu sou leigo. Não, ele não é leigo, ele conhece tudo e sabe o que ele fez. Se você que está me vendo, você que está me vendo agora, se você que está me vendo, se você pegar o dinheiro de alguém, meter a mão no dinheiro de alguém, depois for lá pegar o carro do cara e rapar fora com o carro do cara, e a polícia te pegar, o cara vai te aposentar com o dinheirinho? Você vai ser aposentado porque você pegou o dinheiro do cara. Você vai ser aposentado porque você pegou o carro do cara e saiu por aí. Tá? O piano, você pegou o piano do cara e emprestou para o vizinho. Você vai ser aposentado por causa disso, hein? É por isso que o Brasil está como está. Não é o problema da corrupção de político, não. É o problema da corrupção do povo, o problema da corrupção da justiça. Tá? Eu estou falando isso e dá a impressão que enfim, estou aqui para atacar a justiça. Eu não estou para atacar ninguém. Tá? O pessoal aqui do público, que fica aqui no auditório, me manda mensagem, fica ouvindo. Tem um aqui que diz o seguinte, olha, tá aí. Cortaram agora as bolsas de estudos aí do CAPES, que é em torno de 3 milhões de reais. Isso o que eu li. E o auxílio moradia é de 9 milhões para juízes. E por que cortaram as bolsas de estudos para o pessoal aí para fazer mestrado, doutorado? Por que cortaram? Não querem gente com conhecimento no Brasil. Não querem mestres nem doutores. Mas dá um auxílio moradia. Você que está me vendo, olha, faz o seguinte, você tem casa e recebe auxílio moradia. Excelência está me vendo, que muitos dos juízes me veem também. O senhor tem casa e recebe auxílio moradia. Agora amanhã, Vossa Excelência vai julgar
aquela denúncia que recebeu, tá, do cara que estava empregado, pediu para não assinar carteira para receber o seguro-desemprego. Ele recebeu o seguro-desemprego tendo emprego. Ah, meu irmãozinho, isso aí é fraude. Você vai ser julgado porque você tinha emprego e recebeu o seguro-desemprego. Aí o cara diz, mas excelência, Vossa Excelência tem moradia e recebe auxílio moradia? Como é que é? Alguém está errado. Sou eu que estou errado em fazer essa crítica? Eu não estou errado em fazer essa crítica? Entende? Da mesma forma que recebe auxílio moradia, esse governo fora Temer tira as bolsas de estudos do pessoal que quer estudar. Não quer roubar não, quer estudar. Outra coisa, vamos lá. Nós já tivemos vários casos aqui de desembargadores, aqui no TRF2, aqui no Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro e Espírito Santo, que eles foram condenados a se aposentar. Alguns até injustamente, do meu ponto de vista, mas foram. Por quê? Porque estavam recebendo grana, estavam recebendo por fora, porque estavam favorecendo a um ao outro. Posso fazer uma pergunta a você que está me vendo e às excelências que estão me vendo? Excelência, deixa eu fazer uma pergunta para Vossa Excelência que está me vendo aí também. Eu gostaria de saber o seguinte, e todos aqueles julgados, que aqueles desembargadores participaram, foram relatores, votaram, proferiram sentenças, são válidos? São válidos aqueles julgados? Se ele, em seguida, foi instituído do cargo dele aposentado por apropriação indébita, por vender sentença, por favorecer a um e outro. Não é o caso de você, advogado que está me vendo agora, que passou por uma situação dessa e viu aquele desembargador que julgou a sua causa contra você. Você não pode depois falar, peraí, eu quero entrar com uma ação rescisória. O desembargador estava levando grana, estava sendo favorecido, estava julgando a favor da União porque ele quer ser ministro no STJ, quer ser ministro supremo, por isso que só julga a favor da União. Ué, é uma forma de favorecimento também legal? Eu faço essa pergunta, o que você vai fazer com aquela porção de julgado que ele proferiu, aquela sentença que ele proferiu, que ele participou, e depois ele foi afastado por estar favorecendo uma parte, por receber dinheiro do outro, enfim, por tudo isso. São válidas sentenças? Quando você sabe que houve fraude? No meu ponto de vista, não. E vou terminar esse editorial agora, falando uma coisa para vocês me odiarem profundamente, tá? Eu gostaria que me odiassem bem, porque eu gosto, porque ódio tem que ser que nem amor. Ou você ama muito, ou você odeia muito. Não dá para amar mais ou menos, odiar mais ou menos, tá? Vou ler aqui. Tá? Assegurar e promover a mais ampla assistência mútua possível entre todas as autoridades policiais criminais, dentro dos limites da lei existente nos diferentes países e no espírito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é o que determina o artigo 2º da Constituição da Interpol, é a Polícia Internacional. A pedido da Justiça brasileira, Tacla Duran estava na lista dos procurados da Interpol desde 2016. Esse dispositivo do Comitê de Controle de Arquivos da Interpol, tá, considerou, o dispositivo 2 da Declaração Universal, considerou violado, tá, violado o dispositivo, ele foi violado e a Interpol retirou o nome do advogado Rodrigo Tacla Duran da lista dos procurados internacionais e suspendeu o alerta vermelho que existia em seu nome. Existia um alerta para pegar o Tacla Duran, onde ele tivesse, baixou lá com o passaporte dele, Tacla Duran está preso, a Interpol está te procurando. Foi expedido um pedido de prisão dele no mundo inteiro. De acordo com a Interpol, a conduta do juiz que pediu essa prisão dele, o juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato em Curitiba,
lançou dúvidas sobre a existência de um julgamento justo contra o ex-funcionário do Odebrecht e apontou a violação de leis, princípios, tratados e normas do direito internacional reconhecidos pelo Brasil. Tá? Entre as evidências apresentadas pela defesa de Duran, de Tacla Duran e Interpol, estão as reiteradas decisões de Moro de negar o arrolamento do advogado como testemunha de defesa de Lula, da mesma forma que negou ao ex-presidente Lula, negou aos advogados dele, que visitassem o imóvel, a vistoria do imóvel, foi negado. Mas saiu uma sentença dizendo que, olha, ali tem elevador, ali tem, está tudo reformado, que não estava e não tinha. Tá? Então, o que aconteceu aqui com o Tacla Duran? Ao fazê-lo, afirma o advogado de Tacla Duran, doutor Sebastião Soares, Moro desqualificou a fala do seu cliente antes mesmo de ouvi-la, como se estivesse pré-julgado. Outra das evidências é a entrevista do juiz Sérgio Moro ao programa Roda Viva da TV Cultura. Nela, o magistrado fala abertamente sobre o processo, o que violaria as regras, éticas da magistratura. Pô, o magistrado não pode estar com o processo e ir lá para a televisão, eu estou com o processo aqui, o cara é safado, o cara... Que é isso, gente? Ele é magistrado. Vê se está entendendo o que é magistrado, advogado, não é? Não é. Rábula não é. Entendeu? Notário também não é, não. Ele é magistrado. Ele tem que pegar aquele processo e falar, pô, eu estou vendo isso aqui, fica na dele. Não, aí o cara vai para a televisão, tá? E tem mais aqui, ó. Na decisão, a comissão da Interpol afirma que não é seu papel avaliar o sistema judiciário ou de aplicação dele no país, não é o papel da Interpol. Mas que a defesa do advogado apresentou provas que puderam ser facilmente verificadas por meio de pesquisa de código aberto para sustentar sua alegação de que o juiz Sérgio Moro falou publicamente sobre ele durante uma entrevista. Ele não tinha sido julgado ainda, mas já estava lá, olha, está aí, ó. Ao negar pedidos para testemunhas em outros casos, o juiz Sérgio Moro emitiu uma opinião sobre a veracidade de qualquer informação que ele pudesse apresentar, afirmou a agência Interpol. Para o advogado Sebastião Soares, que atua na defesa de Tacla Duran, a decisão da Interpol estabelece a verdade, deixa claro ao Brasil e ao mundo que o advogado Tacla Duran não é foragido, mas sim perseguido por um juiz parcial, o qual se nega a respeitar os mais elementares princípios do direito. Entendemos que esta decisão deve servir de alerta ao Estado brasileiro, à União Federal, sobre os excessos, equívocos e a má qualidade das investigações e parcialidade de alguns magistrados e procuradores responsáveis pela Lava Jato, os quais romperam os limites da ética e do direito ao transformar esta importante investigação em instrumentos de poder e disputa política, concluiu a defesa. Vê se vocês entendem. Eu não estou atacando o juiz Sérgio Moro. Eu estou dizendo que ele se equivoca, talvez até por muito amor à justiça. Ele vai com muita sede ao pódio. Eu quero porque eu quero, eu estou convencido. Mas na justiça nós não podemos estar convencidos. Nós temos que estar conscientes que existem provas. E sem provas você não pode condenar ninguém. Nós temos que estar convencidos que um juiz, ele deve ouvir e deve ficar calado. A mesma coisa que um juiz numa ação com menor, envolvendo o menor. Segredo de justiça. Ele não pode ir lá para a televisão e falar, não, mas aquele menor, ele não podia ser filho daquela senhora porque ele é filho da outra, porque a outra não tem direito, ou aquele menor, ele apanhava do pai. Não pode, é que não pode. Isso não pode estar proibido. Entende? Não pode, mas isso está acontecendo. Eu estou falando isso porque antes, lá no passado, no outro dia, numa entrevista com o doutor Álvaro Quintão, eu estava falando do Rábula, daquele pessoal, tá? Que esse pessoal, lá atrás, quando nós não tínhamos muitos advogados, que os advogados saíram do Brasil para estudar em Coimbra, existia o Rábula, que era aquele que conhecia muito de direito, mas não era formado em direito, não era bacharel em direito.
E eles atuavam, peticionavam, faziam uma série de coisas, só não podia ir para a audiência e assinar como advogado. Mas o resto eles faziam. Esse era um rábula. Mas o juiz não é um rábula. O juiz ele não pode peticionar a favor ou contra, ele tem que sentenciar. Ele tem que ver o que um fez, ver a denúncia, ver a defesa e tirar uma conclusão. Ele não pode estar junto, olha, eu estou junto aqui com o Dallagnol, eu estou junto aqui com fulano, com Beltrano, e sou contra aquilo ali, eu acho que o cara é bandido. Ele não pode estar junto nem com um com o outro. E, a bem da verdade, ele não pode nem aparecer em público junto com o procurador. Da mesma forma que ele não pode aparecer em público junto com o advogado. Alguns juízes não devem nem aparecer em público com algumas figuras políticas já denunciadas, já réus em processos por corrupção. Existem alguns juízes que estão aparecendo com réus por corrupção, juízes que a própria Lava Jato agora está buscando. Eu não sou contra a Lava Jato, tem que ter uma Lava Jato, tem que ter 500 Lava Jatos no Brasil. Desde a Lava Jato para pegar esse corrupto, como a Lava Jato para pegar aquele que dá um jeitinho, ali a Lava Jato para aquele que dá um dinheiro para furar a fila, aquele Lava Jato todo, Lava Jato para tudo. É simples isso, vamos deixar claro uma coisa. O problema do Brasil não é a corrupção da elite política. Os políticos nós podemos mudar a qualquer momento. O que nós não podemos mudar é o povo. Ou nós saímos de baixo, o povo não sendo corrupto. Se ele não for corrupto, ele só vai eleger não corruptos. Claro, ele não é corrupto. Não tem ninguém corrupto para ele eleger. Agora, se ele for corrupto, ele pode eleger corruptos. Tá? Se você tiver uma elite política não corrupta, como o Pedro Simão, maravilhoso senador Pedro Simão, que está até na campanha ajudando a Marina, tá? Uma pessoa, o senador Pedro Simão, maravilhosa. O cara ficou anos, não tem nada, o cara é super sério. Sabe o que acontece? Não se reelege. Quem for sério, essa elite que é séria, não se reelege. Por quê? Porque o povo é corrupto. O povo quer furar fila, o povo quer jogar papel no chão, o povo quer dar um jeitinho, o povo, tudo isso o povo quer. Ou vocês vão dizer que não vão parar o carro, vou estacionar só um momentinho aqui, atrapalha o trânsito todo, para todo o trânsito. Mas é só para eu ir ali pegar um dinheiro na caixa. Então eu só vou parar um momentinho, estacionar aqui um momentinho. Tudo isso, querendo ou não, faz parte do rol, tá? Das atitudes que nós não podemos tomar, sob pena do próprio povo brasileiro ser o grande corrupto da história brasileira. Voltamos daqui a pouco. Movimento Resgate Nacionalista, voltando com o apoio do Centro Cultural Brasil, República Árabe Saharaui Democrática, do Frente Polisário, vamos lá. Sindicato de Jornalistas do Município do Rio de Janeiro, Fator Brasil Assessoria, Washington, Luiz Pinto Machado, Advogados Associados, Max Figueiredo Neves com o Circuito Carioca aí bombando, Dance News, todo mundo ajudando. Eu acabei o editorial ainda há pouco meio não exaltado, porque eu não me exalto com essas coisas,
Mas voltando a falar sobre os nossos assuntos jurídicos, com o apoio do Conjur, júris que nós nos baseamos nele, TRF2, Supremo, STJ, tudo que é julgado, qualquer julgado no Brasil, nós estamos analisando aqui. Tá? E aqueles que quiserem podem continuar a escrever, mandar zap. Manda zap para o meu zap que está aí, ó. Pode ver aí? Vai ficar o tempo todo aí embaixo, não vai sair. O zap, nosso e-mail. Não vai sair mais da tela, vai ficar aí. Quando você tiver, porque fica todo mundo mandando zap, e-mail para a TV comunitária, o que eu agradeço muito. Mas daqui a pouco vão estar mandando para a TV Artes em Jaguariúna, em São Paulo, vão mandar para a TV comunitária em Brasília, em Belo Horizonte, em Recife. Cara, manda para mim diretamente, porque senão eles ficam repassando. Aí fica difícil, eu quero até responder tudo, mas às vezes até não dá, tá? Manda diretamente aí, valopima@gmail.com ou manda para o meu zap, que aí está na tela, que não vai sair mais, já pedi agora para o nosso querido Max para mantê-lo aí. Eu vou fazer uma pergunta para você, vocês vão me responder. Hipótese. Eu sou médico do estabelecimento federal. Aí eu faço uma operação, eu opero alguém. Operei, acabei de operar. Eu devo ganhar algum dinheiro por causa disso? Porque eu operei e tive êxito. Operei e fui bem, tive êxito. Aí eu ganho algum dinheiro? Não, eu sou médico, já ganho meu salário, né? E se ele morrer? Eu também vou ser obrigado a pagar a indenização dele, porque ele morreu, sem que fosse erro meu? Só porque, enfim, não tinha como salvá-lo? Aí eu vou indenizá-lo? Também não. Eu sou engenheiro da União. Preparo um projeto lindo. O projeto funcionou, está aí funcionando, eu já recebo meu salário. Eu vou ganhar alguma coisa a mais porque eu fiz o projeto, é minha obrigação? Também não, né? E se não funcionar? E se cair, tipo a ciclovia que caiu? Eu vou responder quanto a parte técnica, e não quanto a indenização. Tecnicamente eu sou responsável, e eu vou ter que responder por isso. Eu estou fazendo essa ponderação pelo seguinte, existe uma categoria no Brasil, tá, que o presidente Fora Temer aí, ele assinou essa lei, tá? Existe uma categoria que ela já ganha o salário dela, tá tudo bem, ela ganha o salário, e se ela tiver êxito, ela ganha mais dinheiro. É o caso, está aqui, ó, está no Conjur de hoje, olha. A Amanda Goulart, ela até dá esse exemplo aqui. O pagamento de sucumbência a procurador público. Há muito se discutia esse procurador público, sabe o que é um procurador público? Procurador é aquele que defende a União. Tem um advogado da União, também não sei porque o procurador geralmente ele entra com a ação da execução fiscal, tá? A execução fiscal, quando você deve algum imposto, ele entra com essa execução, tá? Ou se você deve alguma taxa para o governo, ele entra com a execução. Anteriormente, no código anterior, o Código de Processo anterior, não se previa o pagamento. Aí, agora no Código de 2015, ao contrário do anterior, dispõe que os advogados públicos vão receber honorário de sucumbência. Gente, que loucura é essa? Vamos ver o negócio. Então, hipótese, um juiz por dar uma sentença, ele vai ter direito a ganhar algum dinheiro? Mas a sucumbência, o que é a sucumbência? Vamos falar que é sucumbência, que às vezes você não sabe o que é. É o seguinte, a União entrou contra você com uma ação. Aí você acabou sendo condenado a pagar aquilo que devia para a União e condenado ainda em honorários advocatícios. Isso é que se chama sucumbência. Tá? Da mesma forma que se você está com uma ação contra alguém e você ganha ação, no final vai estar lá, honorários advocatícios fixado em tanto. Isso é sucumbência, e você ganha isso, você tem direito. Mas aqui no Brasil, o que está acontecendo? Desde a lei 13.327, tá, de 2016, ela diz que, no seu artigo 27, ela diz que eles fazem jus
os advogados públicos federais, ao receberem de honorários, excluindo a Defensoria Pública da União. Ou seja, os procuradores, procurador aí do INSS, procurador da Receita Federal, esses procuradores, quando eles entram com uma ação para te cobrar alguma coisa, ou para te tirar algum direito, e tem sucesso, que é obrigação deles. O procurador está lá para zelar, para que não haja nada ilegal. Então ele entra com uma ação dizendo aquilo está ilegal, aquela aposentadoria é ilegal. Estou pedindo para condená-lo a não receber mais a pensão dele e condená-lo a devolver para a União o que ele recebeu devidamente. Aí o juiz vai dar ok, aceito, julgo procedente o pedido, e está aí, condeno o João das Couves a não receber mais aquela pensão, aquele benefício que ele estava recebendo, e então condeno ao honorário em 10%. Não é obrigação do procurador, é obrigação dele, para isso ele ganha. Mas o que acontece? Tem aquele condena o honorário 10%, ele diz, eu ganho, mas eu ainda quero mais os 10%. Ainda ganho outro dinheiro. Você sabe, eu estou falando isso porque eu acho isso cúmulo. E você também vai achar, é o cúmulo. Por que é o cúmulo? Porque isso leva as autarquias, esses ministérios, leva os procuradores a querer produzir mais. Eu não estou falando de má fé, não, hein? Eu estou falando de produzir mais. Eles querem produzir mais. Por que eles querem produzir mais? Eles querem ajuizar tudo que é tipo de reclamação, de execução, de tudo que eles puderem, porque cada vez que a pessoa é condenada numa execução, ou cada vez que é condenada, enfim, lá no INSS, todas as causas que envolvem o governo, eles ganham dinheiro. Então, com razão ou sem razão, eles entram com a ação. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, não foi com o João nem com o Pedro, não. Eu recebi ontem uma intimação a pagar 18 mil reais. Eu olhei aquilo e falei, que é isso? Aí eu fui ver, não, é porque você devia em 2006. Você devia 3 mil reais. Primeiro que eu não devia. Já começa por aí. Primeiro que eu não devia. Eu vou explicar o porquê que eu não devia agora. E segundo, 2006. Toda e qualquer ação, a União, ela decai do direito de propor essa ação com 5 anos. 5 anos. O cara é procurador e ele não sabe que o Instituto da Decadência, que muitos dizem, prescrição. Prescrição é uma coisa, decadência é outra, mas é quase a mesma coisa, tá? Como o pessoal diz, prescreve em 5 anos. Ué, se o Estado, a União Federal, decaiu do direito de cobrar qualquer coisa que devia, como é que o cara, de 2006, está me mandando agora? É porque se ele tiver êxito, ele tem 10%, ele ganha dinheirinho. Se eu não estiver aqui no Brasil, se eu não estiver aqui e estiver viajando, ou não estiver aqui no Rio, ou tiver tirado férias, tá? E eu tenho 15 dias para responder, não respondi, já perdi. Tá? Está entendendo como é que é o negócio? Já perdi. Aí eles já ganharam, ele não contestou, é revelia. Que história é essa? Que história é essa? Até porque, deixa eu explicar outra coisa para vocês. Fica na atenção que isso é importante. A lei brasileira é perversa. O que está aí é perverso. Você sabia que se você estiver num edifício, mandarem um AR, o correio entrega o AR para o porteiro, no teu nome, o porteiro recebeu, é como se você tivesse recebido. É a mesma coisa. Você já está intimado, já está citado. Como é que é isso? Aí pensa o seguinte, eu estou viajando, vou tirar férias agora. Aí chega ali uma carta aqui embaixo, o porteiro recebe, para o doutor Washington, bota aqui no escaninho, assina, bota aqui no escaninho.
Aí eu estou fora do Brasil, estou lá na Nicarágua, vendo o Ortega matar mais gente. Estou lá, volto um mês depois, poxa, vim lá da Nicarágua, cara, doutor, tinha essa R para o senhor que eu recebi, recém o senhor viajou. Aí quando eu abro a R, o senhor tem 15 dias sobre pena de revelia. Tipo, pô, já passaram os 15 dias. Aí eu vou reclamar, eu estava viajando, cara, meu irmão, receberam por você, o porteiro como se ele tivesse procuração minha. Porteiro não tem procuração minha. Então, vocês entendem como é que é a lei, que é perversa? Ainda bem que até hoje nunca isso aconteceu comigo, mas se acontecer contigo, tá, você tem que recorrer. Não pode te dar uma revelia, se você nem presente estava, comprova que não estava. Como é que o porteiro vai ter uma procuração sua? Eu notifiquei o correio, estou falando, eu notifiquei o correio, não permito que chegue nenhuma R lá embaixo, na portaria. Se chegar, já falei para o condomínio que não podem aqui receber nenhuma R no meu nome. Ou o porteiro entrega na minha sala, no meu escritório, tá? Ou não entrega para ninguém. Devolve e diz que não tinha ninguém morando aqui. Então eles vão tentar outra vez, vão me citar por edital, da forma que for. Mas que devolva, não vai entregar para o porteiro e de repente o porteiro é meu procurador? Vocês estão começando a entender como o negócio está errado? Então eu estava explicando que os procuradores aqui do Brasil, eles querem ganhar dinheiro, me meteram aí, olha, você lá em 2006, eu estou em 2018, meu irmão, já tem 12 anos, como é que era isso? É que você não pagou 3 mil reais, agora eu vou te explicar por que eu não devia. Desculpe estar colocando isso aqui, mas é mais uma lição para vocês saberem. Vá lá na sua declaração de renda, você que recebeu atrasado, você que recebeu atrasado aí, que estão te querendo cobrar 27,5%, porque você recebeu 200 mil reais de atrasado, tem que pagar 27,5%. Se você recebeu, não, mas isso aqui é referente ao pagamento, é o referente ao pagamento de atrasados que eu tinha a receber na ação, por 15 anos. Estou colocando 15 anos. Aí, mas você recebe de uma vez só. Como você recebe de uma vez só, recebeu 200 mil de uma vez só, tem que pagar 27,5%. Não tem que pagar. É mentira. Eles não explicam isso para você. A Receita não se preocupe de explicar, porque ela quer tomar o teu dinheiro. O procurador não quer te explicar, porque ele quer entrar com uma execução fiscal. Por quê? Porque se você tivesse recebido aquilo mês a mês, porque ele me devia 500 reais lá em 2000. 500 reais em janeiro de 2000, 500 em fevereiro, 550 em março e por aí vai. Eu estou falando de hipótese, né? Aí quando chega agora em 2018, você vai receber, olha, com juro e correção monetária, tem 200 mil. Primeiro, juro e correção monetária. Correção monetária não é ganho de capital. Você não está acrescentando nada ao teu capital. Então, aqueles 200 mil que você recebeu, você já pode descontar a correção monetária. Porque ela não é passível de pagamento, você não é passível de pagamento de imposto de renda sobre correção monetária. Imposto de renda é acréscimo patrimonial. Correção monetária é a atualização do que você deixou de ganhar. Então, já começa por aí. Ninguém nunca te explicou isso, mas o Morena, Movimento Resgate Nacionalista, te explica. Você não tem que pagar. Segundo, a lei do imposto de renda, se você vê na sua declaração, tem uma parte lá de rendimentos RRA. São os rendimentos recebidos acumuladamente. Você recebeu ano a ano. Eu recebi em 2000 5 mil reais, recebi mais 10 mil em 2001, mais 5 mil e vai, até chegar 2018. Aí 2018 eu estou aqui com 200 mil, paga 27,5%? Não paga. Porque a lei lá em 2000 dizia que se você recebesse 5 mil reais, você era isento. Tá? A lei se pagava naquele momento 14 mil, a partir de 14 mil.
Se você recebia 5 mil, aquele dinheiro que você recebeu era de 2 mil. A lei dizia que você não pagaria, então você não paga. Por isso que está lá RRA, mas é uma linhazinha mínima. Eu acho que na 5ª página, embaixo, lá embaixo, rendimento RRA, uma coisa bem pequenininha para ninguém saber. Ele tem que explicar que se você recebia ano a ano, se não ultrapassou os 24 mil, creio eu que agora, por ano, se não ultrapassou esses 24 mil por ano a ano, você não tem que pagar nada. Ainda que receba 1 milhão agora. É o caso dos anistiados, que recebe desde 88. Pô, o cara recebeu 1 milhão e não vai pagar nenhum imposto? Não vai pagar, porque já tem 30 anos. Tem que ver qual era a legislação lá em 88. Aí ele recebeu 1 milhão por quê? Porque ele está recebendo juros e correção monetária. Então já não é 1 milhão. Porque correção monetária, isso aí já baixou para 500. Bota aí, já a metade pelo menos. Aos 500, divide os 500 aí por 30 anos, vai dar menos de 20 mil. É isento de imposto de renda. Se recebeu 1 milhão desde 88, é isento de imposto de renda. Se recebeu 1.200.000, é isento de imposto de renda. Procure um contador e fale com o contador a respeito disso. O que eu estou te falando agora. Você não tem que pagar esse imposto de renda. Tá? Eles roubam. Se apropriam indevidamente do teu dinheiro. Eles te metem uma execução fiscal sem que você tenha que pagar. Você não deve nada. Fale com o seu advogado. Olha só, me falaram que tem um tal do RRA, rendimento recebido acumuladamente, e eu recebi o atrasadão. Cada vez que você recebe um atrasadão, eles metem o facão. Te metem o facão, rapaz. E você não tem que pagar nada. Você é isento. Ficou boa a explicação? Então, se ficou boa, quando você receber qualquer tipo de declaração de execução fiscal, primeiro dá uma olhadinha, consulte o teu contador, o teu advogado, para ver se você efetivamente deve. Já voltamos daqui a pouco. Voltamos com o programa Morena, Movimento Resgate Nacionalista. Essa Morena é boa, é um movimento bom, com apoio do Centro Cultural Brasil, República Árabe Saharaui Democrática, do Frente Polisário, apoio de Max Figueiredo Neves, Circuito Carioca, Sindicato de Jornalistas do Município do Rio de Janeiro, Jornal Regulativo Dance News, Jornal Felicidade, Fator Brasil, Washington Machado, Advogados Associados. Nós vamos falar sobre um tema muito diferente agora, que nós temos 15 minutos, vai ser bem rápido isso, tá? Aqueles que militam na área, olha aqui, o Gabriel Mascarenhas escreveu isso aqui, brilhante. Aqueles que militam na área criminal, é normal se ouvir essa expressão, o cara pode ser detido e paga fiança. E tá aí, é normal e corriqueiro os indiciados acharem que todo crime é afiançável. Em tese, quase todos são, com exceção dos crimes previstos no artigo 5º, né? O inciso lá 63 da Constituição, que lá especifica, são inafiançáveis, tá? Conforme a Constituição Federal, crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas, terrorismo e os crimes hediondos, naturalmente. Tá? Eu ainda incluiria outros aí que não estão aqui. Eu incluiria alguns aí, que não são considerados definidos como crimes hediondos,
Mas para mim são crimes hediondos, tá? Mas tudo bem. Aí os crimes citados que fogem do benefício da fiança, tá? No Código de Processo Penal, condiciona a aplicabilidade da fiança para o delegado de polícia e o juiz criminal. Os crimes afiançáveis. Isso é interessante a gente fazer uma discussão, que é uma discussão que vai ser muito rápida, que está terminando o programa. Quando o delegado, quando ele pode aplicar? Quando nós estamos na fase inicial administrativa da persecução criminal, ou seja, antes do oferecimento da denúncia e uma possível aceitação desta, a concessão da fiança faz com que o enclausurado possa conquistar sua liberdade enquanto aguarda o desenrolar do futuro processo criminal. Eu vou tentar explicar bem rápido o que é a fase inicial administrativa da persecução criminal. Eu falo assim, eu estou falando advogadez, eu quero falar português. O que é isso? Você comparece a uma delegacia, alguém representa contra você, ou você, de repente, hipótese, alguém representa contra você, é um crime mediante representação, aí lá na delegacia o cara te chama, o cara que eu digo, o escrivão te chama para você prestar depoimento. Essa é a fase inicial. E de acordo com a lei, cabe até você ir nessa fase inicial acompanhado de um advogado, hein? Então, você chega lá, começa a dar o seu depoimento, algumas testemunhas também dão, ainda é fase inicial inquisitória, inquérito, por isso que é inquisitória. Quando termina essa fase inicial, esse inquérito é mandado para o Ministério Público. O Ministério Público pode apresentar denúncia, se ele achar por bem, né? Não, realmente existe um crime, vou apresentar denúncia. Ou pode não apresentar denúncia. Se ele apresentar denúncia, ele apresenta denúncia ao juiz. Aí o juiz pode ou não aceitar também a denúncia. Se ele não aceitar, vai ser distribuído, vai até para o chefe lá do Ministério Público, do procurador, aqui a gente chama de procurador, mas na realidade é promotor, né? Então, isso é a parte inicial, tá? Eu quero falar dessa parte inicial. Aí o que acontece? De acordo com o artigo 322, a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Então, se o crime é apenado até 4 anos, o delegado mesmo pode habitar uma fiança. Atenção que é bom você saber também uma coisa. A lei brasileira não proíbe que você roube, não proíbe que você mate alguém, nada disso está proibido não. A lei permite. Não é que a lei permita, é muito interessante que o nosso código diz o seguinte, artigo 121, matar alguém, pena de 8 a 20 anos. Está entendendo como é que é? O código não diz, está proibido matar alguém, não matar alguém. O código diz, ok, você quer matar alguém? Você sabe bastante bem que você vai pegar de 8 a 20 anos. E mais aquelas implicações, se for por tocaia, se for por motivo insidioso, por meio insidioso, a traição, enfim, todas aquelas coisas que podem até ampliar 30, 40, 500 anos. Tá? Mas o código não proíbe você de matar ninguém. Ele diz que se você matar alguém, você vai sofrer essa penalidade. Tá? Como não proíbe de roubar. Para lá, artigo 157. Ou o furto mesmo. Tá? Quer dizer, nada disso é proibido. Nada é proibido. Mas se você fizer, você vai responder. Tá? Mas quando a pena é até 4 anos, o delegado pode habitar uma fiança. Tá? Eu estou tocando essas coisas aí, porque de acordo com a Lei 12.403 de 2011, ela alterou o CPP, que é o Código de Processo Penal, no tocante a prisões. Diz o seguinte, a autoridade policial somente poderá conceder fianças, isso era como era lido, nos casos de infração punida com detenção ou prisão simples. A autoridade policial é obrigada a conceder fiança em todos os casos que os crimes praticados tenham pena máxima ou não superior a 4 anos.
Isso aqui não é tão verdadeiro, não, pois o delegado ele deve se ater somente ao que diz o artigo 322. Olha, o que vale é o artigo 322, tá? Desculpa, ele não deve se ater ao 322, mas também lê o artigo 312. Porque se ele pegar o 322, ele diz, olha, aqui até 4 anos, mas ele tem que ir lá no 312 também, tá? Então ele tem que ler todo. Então a autoridade ela pode representar pela decretação de prisão preventiva, quando apresente os requisitos ensejadores da decretação da prisão. Tá? Isso aí, quando fala em prisão preventiva, é bom você saber como é que funciona. Funciona da seguinte maneira: se você cometeu um crime e se apresentou frente à autoridade, ou não se apresentou, ele pode falar, oh, será que ele vai fugir? Isso é um motivo. Não, se ele vai fugir, então é melhor pegar a preventiva. Será que há um clamor público? Tá? Existe uma série de condicionantes para que se possa decretar a prisão preventiva. Ela é decretada para evitar que você fuja, para evitar que ocorra aquele escândalo de sociedade, que isso é muito comum em determinados crimes, que é um escândalo enorme, e depois se descobre até que a pessoa é inocente, mas isso é um detalhe, tá? Também pode ser imposta a prisão preventiva no caso de violência doméstica. Olha a Lei Maria da Penha aí, contra mulher, criança, adolescente, idosos, enfermos e pessoas com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, artigo 313, tá? Uma das outras razões, tá, é a garantia da execução da lei. O artigo 313 do Código, ele diz o seguinte, não caberá fiança, em tese, vai existir o decreto de uma prisão preventiva, se você bater em idoso, em criança, se você, pessoas com deficiência, mulher, adolescente, tá? Isso aí enseja a prisão preventiva, tá? E o que acontece quando a autoridade policial estiver diante de uma situação que a pena máxima de um determinado crime é superior a 4 anos, porém punível com detenção? Basta ler a atual redação 322, com a reforma da Lei 12.403 de 2011. A lei é taxativa ao dizer que só pode haver fiança pelo delegado se a infração cometida não tiver uma pena máxima superior a 4 anos. Em quais crimes o delegado pode arbitrar uma fiança? Mas é extenso isso. Furto, artigo 155, apropriação indébita, 168, receptação, quadrilha ou bando. Essa quadrilha ou bando é interessante, hein? Quadrilha que precisavam 4 pessoas, né? Agora eles têm o tal do concurso de agente, tá? Mesmo não tendo 4 pessoas, mas existe concurso de agente. Então, peculato mediante erro de outrem, falso testemunho, aí ó, você que vai na Justiça do Trabalho lá para testemunhar a favor de um amiguinho, tá? E vai lá e testemunha falsamente, isso aí você pode ficar lá agarrado, hein? Se o juiz entender, ele te agarra lá e diz, ó, você fica aqui, meu bem, para você ver como é que é bom você estar no falso testemunho, tá? A lei 10.826 também, de 2003, que é a lei do Nacional do Porte de Arma, né? Você está com porte ilegal de arma. Atenção que isso é interessante, o porte de arma. Existe uma coisa, o porte de arma, ela é legal. Você comprou uma arma há muito tempo, está legalizada a arma, o número dela é correto. Outra coisa é o porte de arma com a arma raspada ou de uso privativo das Forças Armadas. Isso é outra situação, tá? Valor da fiança, o 325 do Código de Processo Penal diz que vai conceder no seguinte limite, de 1 a 100 salários mínimos quando se tratar de fração cuja pena privativa da liberdade seja o máximo de 4 anos. De 10 a 200, quando o máximo da pena for superior a 4 anos. Se assim for recomendar a situação financeira, né? Ela vai ser dispensada na forma do artigo 350, pode ser reduzida até 2/3 ou aumentada até 1000 vezes. O que interessa é a observância do inciso 1º do 325 do CPP. Tá? Essas situações que eu estou colocando, o artigo 350 diz que nos casos que houver fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso,
poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando as obrigações constantes do artigo 325 e 327 do Código. Tudo isso que eu estou falando é muito chato. Tá? É muito chato porque eu fico falando, o artigo tal, aquele artigo tal. Isso é a coisa mais chata que existe. Mas esse sistema de fiança é uma coisa que é muito boa para evitar que todos os presídios fiquem cheios como andam. Não sei se você sabe, mas 40%, cerca de 40% dos ocupantes dos presídios do Rio de Janeiro ainda não foram julgados, o que é um crime. Isso é um crime porque, enfim, que lesa os direitos humanos, que você não pode ficar dentro de uma penitenciária, que é uma escola do crime, não pode ficar lá sem nem ter sido julgado. Aí você vai ser julgado. É julgado 5 anos depois, 4 anos depois, 3 anos depois, e é absolvido. Como é que fica a tua vida? Você ficou 2 anos na cadeia sem razão. Ainda há pouco nós tivemos o caso de um que foi acusado de furto, de roubo, parece que foi roubo, no consulado da Venezuela. A cônsul até reconheceu o cara na hora, não sei como, e depois ela voltou atrás e disse que não tinha sido ele. Mas ele ficou 9 dias na cadeia, sendo inocente. Tá? Isso aí é um assunto que nós vamos discutir no próximo programa, o assunto da responsabilidade do servidor. Está o nosso telefone aí na tela, para o Zap, está o nosso e-mail. Nos telefones, mande e-mail, qualquer consulta nos faça. Vamos ter o maior prazer em responder, sem cobrar nada. Não? Isso aqui, nós estamos aqui por amor a todos nós, tá? Esse é um movimento nacional, um movimento de resgate nacionalista, e é um movimento nacional para resgatar essa nossa cidadania que está tão prejudicada hoje em dia. Um abração, até o próximo programa.